Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. O tema do vídeo de hoje foi sugerido por um dos inscritos aqui do canal, o Frederico, que é agente de trânsito lá no município de São José do Vale do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro. Ele que está sempre acompanhando aqui os meus conteúdos, sempre comentando, deixou o seguinte comentário em um dos meus vídeos. Acompanhe aqui comigo. Assistido em 29 de nove de 2022. Parabéns pelo vídeo. Gostaria de sugerir um vídeo. Sei que é um assunto um pouco polêmico em cidades. Você poderia formular um vídeo abordando os recuos de calçada que geralmente são feitas por pontos de comércio? Muitas das vezes, os veículos ficam com a traseira ultrapassando o passeio, obrigando o pedestre a passar sobre a pista de rolamento. Dessa forma, notificamos veículos em situação assim. Abraços. Muito obrigado pela sua participação constante aqui no canal e também por sugerir este tema, Frederico. Ficando comigo até o final desse vídeo, não só você, mas todos que nos acompanham, saberão um pouco mais a respeito disso. Vem comigo! Pessoal, antes de ir propriamente para o tema sugerido aí pelo Frederico, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito dos recuos de calçadas feitos aí através de comerciantes. Será que essas vagas elas são realmente destinadas apenas para clientes ou são vagas públicas? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir e entender um pouco mais a respeito. Temos que entender primeiramente, pessoal, qual é a diferença de calçada e de passeio. Acreditem se quiser, muitos desconhecem esta definição. Então temos que ir lá para o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que nos diz o seguinte, que a calçada é parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Então a calçada, pessoal, é todo este conjunto, conforme vocês notam na imagem. Na primeira imagem nós temos uma banca de jornal, que é um exemplo clássico do mobiliário urbano. Temos um outro exemplo na segunda imagem a respeito de sinalização. Veja um poste com uma placa de sinalização implantada e também uma outra com as informações indicativas a respeito do nome da rua. E na última imagem nós temos um exemplo de vegetação, um pequeno jardim com algumas árvores plantadas. Então isso é a calçada, pessoal, é todo este conjunto. E o que é então o passeio? O passeio é parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Então nós podemos dizer, pessoal, que o passeio é o que sobra da calçada. Então, de acordo com estas imagens, é toda esta parte onde o pedestre pode circular sem qualquer interferência. Vocês notam nesta última imagem que é um exemplo de um passeio separado por pintura e elemento físico. Mas prosseguindo agora, vamos diretamente à resposta para a pergunta formulada. Nós temos aqui nesta imagem uma caminhonete ou um pequeno caminhão, não dá para saber. Vocês notam que a traseira dele está invadindo o passeio, que neste caso o pedestre acaba aqui, de forma obrigatória, tendo que se deslocar para a pista de rolamento para conseguir prosseguir aí com o seu trajeto. Um outro exemplo, que inclusive é a capa aqui do vídeo, este veículo está estacionado de frente a um comércio e notem que a extensão do veículo está também obstruindo a passagem de pedestres. E aí, nestes dois casos, estes condutores cometem infração de trânsito? Antes de responder essa pergunta, pessoal, vamos fazer a leitura do que diz o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Pessoal, o pedestre é a parte mais vulnerável no trânsito, então ele tem prioridade de circulação, principalmente se for em um local destinado exclusivamente para ele. Então, de forma alguma, o passeio pode ser obstruído, seja por veículo, seja por algum móvel ou qualquer outra coisa. E agora, respondendo diretamente à pergunta do Frederico, nós temos que ir para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que lá na ficha do artigo 181, inciso 8, que é da infração de estacionar no passeio,
temos a seguinte resposta no campo quando autuar. Vejam as situações que deve ser enquadrada aí nesse dispositivo. A primeira é veículo estacionado em área destinada ao trânsito de pedestres, mesmo que, atenção, parte do veículo ou excedendo o limite do lote. O lote, pessoal, é exatamente o imóvel lindeiro, aquele situado às margens ali da via, como os exemplos que nós citamos nas imagens anteriores. Outra situação, em passeio largo ou indefinido. E por último, motocicleta, motoneta ou similares. Concomitante a este campo quando autuar, veja alguns exemplos do campo de observações do auto de infração. Veículo com uma das rodas sobre o passeio ou veículo estacionado excedendo o limite do lote lindeiro. Portanto, o procedimento adotado pelo Frederico e os demais agentes lá de sua localidade, assim como em vários outros locais do Brasil, está perfeitamente de acordo com a legislação de trânsito. E a infração, conforme a ficha do manual, é a infração do artigo 181, inciso 8, que é por estacionar o veículo no passeio, uma infração de natureza grave, que atribui 5 pontos ao prontuário do infrator, gera uma multa no valor de R$ 195,23 e a medida administrativa é de remoção do veículo. Isso mesmo, cuidado, se você vier a estacionar desta forma, você pode ter que buscar o seu veículo posteriormente lá no pátio. E agora vamos para uma questão polêmica. Será que estacionar apenas 2 rodas sobre a calçada é infração de trânsito, pessoal? Diante disso, é importante dizer que existem correntes que defendem que sim e correntes que defendem que não. Eu trago aqui 2 doutrinas de 2 renomados especialistas na área de trânsito. A primeira, do mestre Júlio Vermodesto de Araújo. Isso está lá no CTB Digital. Eu vou deixar o link para vocês desses 2 artigos para que vocês possam acompanhar. E o mestre Júlio Vermodesto diz o seguinte: decorre daí a segunda análise desta questão, que é justamente avaliar se o estacionamento de um veículo apenas com 2 rodas sobre a guia da calçada ou bem ao lado de uma banca de jornal também caracteriza a infração de trânsito de estacionar no passeio. E apesar dos comentários iniciais, a resposta é positiva. Sim, também é infração, o que significa que, não obstante os conceitos técnicos específicos de cada nomenclatura utilizada pelo CTB, em qualquer situação caberá punição ao condutor pela utilização da calçada, seja em movimento ou imobilizado. Então, de acordo com este entendimento de Júlio Vermodesto, é sim infração de trânsito estacionar com os 2 pneus, ou apenas um que seja, sobre a calçada. E por que este tema é polêmico, pessoal? Vejam só o que diz um outro renomado especialista na área de trânsito, que é o Josimar Amaral. Esse artigo você encontra no blog Autoescola Online do meu amigo Ronaldo Cardoso, e eu vou deixar também um link na descrição. Ele diz o seguinte: considerando as infrações de estacionamento constantes na norma do artigo 181 do CTB, não encontramos a conduta de estacionar na calçada, mas apenas de estacionar no passeio assim disposto. Estacionar no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Então, para encerrar o nosso vídeo, pessoal, vejam que há uma divergência de entendimentos. Há quem defenda que é infração de trânsito sim, estacionar com 1 ou 2 pneus sobre a calçada, e outros que defendem que a forma gramatical da legislação deve ser obedecida. Se não há, entre os 20 incisos de estacionamento previstos lá no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, a palavra calçada e apenas a infração de estacionar no passeio, não deve ser considerado como infração de trânsito. O objetivo aqui do vídeo é dizer para vocês que, embora haja estas correntes, a minha recomendação: jamais estacione na calçada ou no passeio, porque certamente você será autuado e, embora haja até uma possibilidade de contestação desse auto de infração, isso com certeza vai te gerar uma grande dor de cabeça e talvez você não consiga atingir aí o seu objetivo. Então é isso, agradeço a você que me assistiu até aqui, agradeço ao Frederico pela sugestão do vídeo, peço que se você gostou desse conteúdo, que você se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, comenta aí o que você achou, me segue também aí nas redes sociais para continuar recebendo mais conteúdos como este. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!